A TV Cidade 10 é uma TV digital e portal de notícias, que nasceu com o propósito de levar informação de qualidade e oportunidades reais para o público de forma acessível, gratuita e com responsabilidade. Com conteúdos atualizados sobre o Brasil e o mundo, saúde, bem-estar, esportes e muito mais. Também oferece um espaço de classificados gratuitos, onde qualquer pessoa pode divulgar a venda de sua casa, carro ou serviço. E o melhor, com visibilidade televisiva digital, nosso projeto é independente, feito com dedicação e com o objetivo de crescer junto com a comunidade. Se você quer anunciar, informar ou se conectar com conteúdos de verdade, acesse www.tvcidade10.com.br e venha fazer parte dessa transformação. TV Cidade 10, informação que valoriza você. Olá a todos que nos acompanham pela TV Cidade 10, valorizando o que é nosso. Hoje, mais um episódio do Só para Elas. Aqui comigo, a Dayana Garcia. Hoje nós vamos entrar no mundo das criações, no mundo da criatividade, dos fazedores de cultura. Então, tem muita coisa interessante neste bate-papo com a Dayana. Dayana, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar participando do Só para Elas, nesse nosso segundo episódio. A Dayana Garcia, para quem não conhece ela, tem a sua trajetória toda construída por meio da experimentação e do aprendizado contínuo. Ela desenvolve trabalhos em pintura plástica, muralismo, customização, entre outras técnicas que nós vamos conhecer hoje neste bate-papo muito descontraído. Um prazer estar aqui contigo. E vamos começar então, Dayana. Quem é a Dayana Garcia, né? Obrigada por estar aqui hoje, Patrícia. E a Dayana tem uma trajetória de arte bem extensa, né? A Dayana, eu costumo dizer, e eu acho que isso tem um poder de dizer que eu sou autodidata, e não é um orgulho ser autodidata, mas é porque foi assim que eu fui conhecendo a arte e a rua, né? Então, a minha arte, ela é da rua, e a Dayana busca cada dia mais conhecer o povo e conhecer a rua para transformar e levar a arte colorida. Dayana, tu te apresenta, né, artista visual, artesã, fazedora de cultura de Santana do Livramento. Nesse universo, né, das criações, como que tu começou esse trabalho e como que esse trabalho te chamou a atenção? Olha, isso aí já vim lá da infância, né? O meu trajeto com a arte, ela iniciou no começo da adolescência, e onde eu descobri que eu poderia fazer alguma coisa para conseguir uma grana, né? Conseguir alguma coisa para tentar transformar o meu cotidiano. E o meu cotidiano naquela época era a escola, né? Então, eu vinha de uma família que não tinha condições de comprar o lanche para mim, e foi a partir daí que eu tive aquele estalinho da infância de comercializar. Só que eu não sabia que eu estava empreendendo. Eu tinha vontades e tinha miçangas. Tanto é que eu uso no pulso hoje como uma recordação minha, né? É um objeto afetivo de que a minha trajetória começa aqui, confeccionando essas bijus e, no caso, vendendo para comprar lanche. Então, a partir daí, eu descobri que a arte, para mim, o empreendedorismo, para mim, já funcionava. Eu ainda não sabia o nome, mas eu sabia que funcionava. Então, a partir daí, até hoje, sou essa artista que tu conhece. Uhum. Dayana, e tu é autodidata? Isso, autodidata. Eu tenho curiosidade, né? E não quer dizer que eu não busque, né, um conhecimento mais profissional. Porém, a rua, né, eu bato nessa tecla porque a rua, ela faz com que a gente conheça uma trajetória, não desmerecendo quem tem suas faculdades, não desmerecendo quem tem conhecimento, né, mas a rua, ela faz a gente conhecer um lado
não mais puro, mas mais singelo e mais nobre, né, da arte. Então, eu fui descobrindo isso aí com o povo, fui descobrindo coisas que eu gosto e estamos aí hoje. Daiana, ao longo dos anos, né, tu participou e realizou muitos projetos culturais, né? E daí a gente tem exposições, oficinas e com certeza vocês já devem ter visto pela cidade uma arte e vocês nem sonham que essa arte foi feita pela Daiana, porque eu mesma já descobri, né, vários trabalhos. E aí, quando eu pergunto quem fez, me diz, foi a Daiana Garcia. Então, a gente vai conhecendo, né? Oficinas, ações educativas, né? Mas sempre valorizando a arte, a memória e a sustentabilidade. Como que é, né, juntar esses 3 pilares para desenvolver o teu trabalho? Bom, eu vivi, vamos colocar aqui, 6 anos comercializando a arte, descobrindo... sempre aqui em Santana do Livramento, isso, Daiana. Sempre Livramento e Rivera, né? Nossa fronteira aqui me abriu muitas portas também. Só que nessa parte do comercializar, entrou uma pandemia bem no meio, né? E eu já tinha projetos que, no caso, seriam desenvolver o que eu sabia, né? No caso, o artesanal, o sustentável, nas escolas. E aí deu aquele bloco. Quando voltou, o pessoal começou a voltar para a rua, eu comecei a desenvolver dentro das escolas o que eu já sabia e aí nunca mais parei. Então, eu misturo a arte, né, a técnica da arte, a arte-terapia, com a sustentabilidade que está sendo agora, ultimamente, maravilhoso para os meus projetos. Daiana, o que vem primeiro, né? Vem a Intense, vem o trabalho com as letras, vem o Moda Circular. O que veio primeiro nesse universo? Primeiro veio a Intense Colors, né, que no caso foi quando eu descobri que eu poderia viver da arte, que eu acho isso muito importante também frisar, que a arte ela me acompanha agora há 11 anos, fechou 11 anos agora em janeiro, e a Intense Colors surgiu daí. Surgiu com a ideia de tentar viver algo que eu não vivi ainda. E aí, esses 11 anos, a Intense Colors é o meu coração fora do corpo. Explica para a gente o que é a Intense Colors, em que consiste a Intense Colors. Ela tem uma frase que, desde o início, eu digo que é transformar sentimento em arte. E outra coisa que eu digo junto, que é o sonho de todo artista, é transformar você em arte. Então, o meu propósito com isso é transformar sentimentos, é transformar superfícies, porque a Intense Colors ela não pinta só uma superfície, ela pinta vários tipos de coisa. Então, eu costumo tratar ela como uma parceira, e não alguém... Eu não sou a única Intense Colors, eu tenho uma parceira que faz coisas, sou modestamente falando, lindíssimas, né? São muito lindas mesmo. E de onde que vem a inspiração, Daiana? O pessoal geralmente ele te traz, né, uma ideia pronta, ou ele te diz, eu preciso de algo para usar, ou eu preciso fazer uma customização. Eles te largam assim o que eles querem com aquele objeto, o que eles querem com aquela roupa, e tu cria. Mas de onde é que vem a inspiração quando a pessoa não te dá o que ela quer? Olha, eu costumo debater, né? No primeiro momento, eu escuto se a pessoa tem uma proposta para me dar um norte, por exemplo, né? Se não existe um norte, existe aquela conversa, aquela escuta. Geralmente, por exemplo, vou te dar um exemplo, quando eu faço balões, né? Eu escrevo nos balões assim, o que a pessoa quer, e às vezes é só um nome e uma idade, né? Parabéns. E aí, só que eu pergunto algo a mais, porque eu desenho nos balões também. Então, é uma forma de trocar um afeto ali e descobrir o que aquela pessoa gostaria de presentear uma outra pessoa. Então, tem toda uma escuta, um diálogo, para aí sim finalizarmos uma encomenda, um pedido ou uma obra fora, externa, interna, e por aí vai. Desse trabalho da Intense Colors que vem o trabalho com as letras também. Aí, como que tu foi desenvolvendo essa técnica, né? Porque eu acho muito difícil de fazer. E como que foi, né? Tu criar e tu conseguir, porque tu não usa forma, não usa nada, né? Tu vai desenhando a letra, escrevendo direto no material, Isso. na parede, e fica perfeito. Isso aí eu posso dizer que é a prática, né? Porque eu costumo dizer que a gente não tem um dom, nós temos uma memória cerebral, né? Um exercício cerebral. Eu comecei lá atrás, tanto é que eu olho hoje o meu trabalho e digo, nossa, e aquilo
conforme os anos vão passando, aquilo vai melhorando, né? Então eu fui aperfeiçoando. As letras foram assim. Eu sempre gostei. E isso entra da escola também, porque na época de ciências, por exemplo, né, nós tínhamos ciências e pediam para desenhar células, sabe? Então eu tinha que criar aquelas coisas, as capas, as feiras que tinham também, toda a escola reunia para fazer uma feira de ciências também. Aquela parte é a hora que eu dizia que bombava, porque criar era comigo, né? Colorido ou fazer uma maquete, e eu adorava. Então, aquilo ali me transformou em algo que eu pensei. Eu digo, eu posso fazer algo a mais aqui. Essas letras eu gosto de desenhar, vamos trazê-las para o nosso agora, né? Para o hoje. Comecei a aperfeiçoar, descobri o lettering, várias tipografias também, e hoje eu faço lettering sem o esboço, porque já acostumei com essa forçar o cérebro a fazer aquele tipo de letra, aquele formato. Então é tudo memória cerebral. Algum trabalho assim que te marcou, né? Alguma frase que te pediram para te escrever, mas que tenha te marcado assim nesse trabalho com as letras? Olha, tem vários, né? Posso te dizer que tem um atual agora que eu faço arte colaborativa há pelo menos 4 anos com a Escola Corujinha. Então, eu gosto muito de falar sobre eles porque eles me acolheram para eu mostrar o meu trabalho e, em troca disso, eu alegro crianças, né, com colorido. Então, esse é um local onde eu sempre vou, é sempre uma emoção. E também o Lar da Infância, Daniel Albornoz. Tu que fez todas as corujinhas Sim, fachada lá dentro, a pracinha, os pneus, tudo lá é colaboração minha. E aí também o Lar da Infância, que também lá aquela fachada que tem uma parte interna e também uma parede, que eu fiz o Pequeno Príncipe, e tem uma mensagem muito, muito acolhedora ali. Então é algo que para mim me emociona bastante. Muitas coisas tu já teve, por exemplo, que começar, né, a fazer as letras e ter que apagar. Tu já erraste, Daiana? Como é que foi? Porque eu já te vi fazendo as letras, né? E tu começa e vai indo, como se a gente estivesse escrevendo num papel a caneta, né? E eu imagino que em algum momento tu já chegou, tipo, fez e errou e teve que apagar. Já muito. Já derrubei tinta no piso de uma cliente que dizia assim, cuida do meu piso. Já aconteceu muito isso. Já aconteceu, então, numa parede branquinha, assim, espirrar tinta em toda ela. E aí consertar com uma arte que o cliente não esperava e amou. Ainda não aconteceu de não gostar, pedir para pagar, ainda não. Nesses 11 anos, ainda não. Mas sempre é uma surpresa, né? Porque eu sei que estou arriscando fazer algo sem esboço. Claro que às vezes eu faço porque é algo muito detalhado, mas eu sei do meu limite na hora que eu faço, né? Então é sempre uma surpresa. Quem quer acompanhar, né, o trabalho da Daiana nos muros, né, vamos dizer assim, a gente tem aqui na Escola Rivadavia Correia, né, Daiana? Isso. Aquele muro ali na lateral da escola, tu que desenhaste. Eu quero aproveitar para falar um pouquinho dele, claro, porque muitas pessoas passam por ali, ele tem um QR Code ali do ladinho, que vai até o edital, no caso, o chamamento, né, que eu participei, fui selecionada, que foi pelo Braguai, e ali ele tem uma história, no caso, daquela entidade que está ali, aquela figura que está ali, que é uma ancestralidade, né? Então, ela não tem um gênero, mas ela mostra muito a força e a potência ao lado de uma escola pública. Então, ali existia escrito, que eu acho que até descascou um pouquinho, estou pensando em voltar lá para arrumar, dizia pertencimento, patrimônio e, se eu não me engano, respeito. E ali é uma fonte, né? São Sim. 3 coisas que ligam a ancestralidade com a escola pública. Então, tudo aquilo ali é um levante de respeito, né? Então, aquela obra, para mim, ali é um pilar, porque é uma das, vamos dizer assim, aqui em Livramento, que é pública, né? Que é o ar livre. Depois tem uma aqui no Largo Gulino também. Né? Não, Largo Gulino, não, eu nunca sei o nome das ruas, esse é o meu problema. Enfim, agora eu descobri e conto para vocês. Tá bom. Daiana, tu falou ali que participaste de um chamamento, né? Como que tu começou? Porque tu já participou de um chamamento, né? Que é o do projeto do Braguai, mas também tu já participou também de editais, né? De fomento à cultura. E como que foi? Como que tu descobriu esse universo, né? E quando que esse universo entrou na tua vida? Tu disse, não, o meu trabalho, ele pode sim participar desses chamamentos, eu posso colocar um projeto e tocou para frente.
Isso começou no... Eu participei de editais, né? O primeiro foi um mérito cultural, né? Então, foi eu mostrando minha trajetória. Tu sabe quantos tu já participou, assim? Ao todo, são 3... são 3. 2 são projetos, né, executados e um foi mérito cultural. Mas foi aí, nesse do mérito cultural, que eu vi que a minha trajetória de arte ela poderia contar algo, porque eu já fazia, né? Essas ações colaborativas eu integrei nos projetos, né? Então, eles se transformaram em algo que eu recebi uma verba para poder descentralizar a minha cultura nos povos, nas comunidades, dentro de instituições. E hoje eu só quero fazer projeto porque eu possa beneficiar a comunidade com a arte. Desses projetos, né, desses editais, tu já participou da Aldir Blanc também, né? Isso, esse que foi o mérito que cultural. É do mérito cultural. Mas, e a partir desses projetos é que surge a moda circular criativa? É minha filha. É a filha mais nova, vamos dizer assim? Isso, e que tem ideia de seguir adiante, né, de completar muitos anos. Porque foi um retorno maravilhoso, foi um projeto que eu esperava executar, né, o objeto, para apresentar, né, na prestação de contas, e eu descobri que ele era muito mais potente, muito mais lindo do que eu já estava fazendo. Eu tive um grupo de mulheres muito interessante, muito unido, que até hoje a gente mantém um diálogo, nós temos já um projeto querendo andar, né? E o Moda Circular, ele tem um nome pelo sentido de que a gente tem que circular o conhecimento, o entendimento do que a gente tem, passar para adiante, né? O que a gente cria, a gente pode circular aquilo, a gente pode fazer aquilo andar. E aí é lindo fazer com que este projeto caminhe com as próprias pernas, como ele fez, né? E ele vai seguir. A gente vai retornar essa conversa com a Daiana, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco retornamos. Retornamos com o Só para Elas. Aqui comigo hoje a Daiana Garcia, artesã, fazedora de cultura e artista visual aqui de Santana do Livramento. Daiana, a gente encerrou o primeiro bloco, né, começando a falar sobre moda circular criativa. Então, explica para a gente como que funciona o moda circular criativa, né, como que ele é desenvolvido. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre esse projeto. Bom, ele já existia, mas não com esse nome, e não com grupos grandes, né, no caso, mas eu já desenvolvia projetos de ação voluntária dentro da comunidade. Então, ele já existiu, tanto o Moda Circular, na época, ele era o lettering, né, que eu lhe ensinava o lettering para desenvolver o empreendedorismo através daí, e também o muralismo, né? Então, foram os primeiros, mas aí foi muito básico. O Moda Circular, ele foi inscrito num edital, né, é um projeto escrito e contemplado por edital, e ele tenta fazer com que as pessoas entendam que é possível empreender. Não em larga escala, óbvio, né? Mas com conhecimento, economia local, economia criativa, economia solidária, a conversa, a escuta. Eu bato muito nessa tecla da escuta, porque não é só ali executar o que foi aprendido, mas o que foi ensinado, mas sim escutar a tua história, desenvolver um pouquinho a tua cultura e criar, a partir daí, peças únicas de vestimenta. Daiana, é um trabalho que ele insere pessoas da comunidade para que elas aprendam, né, uma profissão, vamos dizer assim, e muitas delas seguem, né, porque a gente eu acompanhei o projeto e muitas delas já estavam desenvolvendo, né, suas confecções ali, os seus trabalhos. Então, é um projeto para a comunidade mesmo, para que elas tenham a geração de renda, vamos dizer assim. Isso. Ele foi inscrito para que a gente conseguisse, né, fazer com que a economia local girasse. E ali entraram mulheres que já tinham conhecimento do comércio, participam de feiras de rua junto comigo, algumas também que já tinham conhecimento dos materiais a serem utilizados na oficina, mas nunca se atreveram,
Nessas oficinas que eu ofereci, elas se atreveram, colocaram, digamos, a mão na massa. E foi surpreendente, porque isso me gerou um impacto social, tanto em mim, quanto que o projeto precisava para ser apresentado. Porque ali, no dia da exposição mesmo, dentro do SESC, tinha gente querendo comercializar o que estava exposto. E, a partir dali, elas começaram a criar suas páginas, seu empreendimento. Hoje, elas têm encomenda e surgiu essa oportunidade de fazermos trabalhos juntas. Então, não acabou ali, né? Não foi uma história que a gente criou juntas. Nós estamos evoluindo. E, então, o Moda Circular, eu acho que, para todas as pessoas que participaram e que acompanharam também, né, teve uma transformação, né? Deu para ver que transformou muitas mulheres nesse momento. E quantas mulheres, né, participaram do Moda Circular? E quantas... tu tem uma ideia, mais ou menos, tu tem um público, eu pretendo atingir tantas pessoas, ele tem um limite, né, do projeto, ele tem um foco, quando eu conseguir formar, capacitar tantas pessoas, entendeu? Atingir o objetivo do projeto. Não, ele não tem um limite, né? Tanto é que eu, quando eu escrevi ele sem distinção de gênero, no caso, portanto, homens poderiam participar do bordado, da pintura, sem problema nenhum, na construção de customização, né, em peças de roupa. Então, tive a surpresa, digamos, boa, né, que um grupo lindo de mulheres se construiu. No início tinha um grupo maior, e aí cada uma foi vendo se era aquilo que queria ou não. No fim, acabamos com um grupo muito unido, que é esse grupo que tende a fazer muito mais pelo Moda Circular. Então, não tem um limite de pessoas, não tem um limite de público, não tem limite de quem vai fazer cultura dentro do Moda Circular. Existem pessoas com vontade de aprender e a evoluir junto com a gente. O que é mais difícil, né? O que tu achou, assim, do feedback das alunas mais difícil? A customização com a costura, o bordado, ou a pintura no tecido? Porque a pintura no tecido, a gente acompanhou ali que a grande maioria usava formas, né? Então fazia o molde para depois fazer a pintura. E o bordado também, elas tinham ali o molde. Mas na prática, né? O que elas relatavam para ti que era mais difícil? Algumas começaram com bordado e aí ficaram só com bordado, ou começaram com a pintura e depois passaram para o bordado? Como é que foi? Olha, vou dizer que assim, não teve nada que eu possa dizer assim que foi um desafio, né? Porque elas aprenderam de uma maneira que na segunda oficina elas já estavam produzindo. Eu tive a surpresa que eu acho que na terceira oficina elas levaram os trabalhos. Tinha meninas ali que tinham feito mais de 4 trabalhos, sendo que era de segunda aula. E o que eu vejo que elas desenvolveram melhor a técnica da pintura pelo sentido que tem algumas etapas antes de concluir, né? Ela tem todo um processo de tu escolher o tecido adequado, fazer uma base de fundo, fazer a tinta da cor que vai no tecido, finalizações. O bordado, tão importante quanto, mas ele é mais simples pelas etapas, se bem que tem vários pontos, né? Sim. Mas ali na pintura que eu vi que existia mais um pouquinho de atenção. Mas elas fizeram trabalhos que até hoje eu fico boba olhando. Daiana, tu é autodidata, né? Tu já identificou, né, com todos esses grupos que tu trabalha, principalmente com o Moda Circular, porque eu acredito que as crianças elas têm mais destreza, né, até mesmo pelas técnicas ensinadas na escola. Mas o adulto, né, se ele não vai treinando, não vai praticando, essa destreza vai ficando um pouco de lado, né? Tu identificou nesse grupo alguém que tem também, que é autodidata, que é a primeira vez que pegou, ele já saiu fazendo. Tu consegue identificar, tu tem esse olhar assim para ver dentro do grupo? Consigo. Tanto é que eu ainda disse para ela, né, não vou dizer sucessora, porque nós não estamos muito diferentes na idade, mas tem mais de 3 alunas ali que desenvolveram, que acompanharam desde o início, né? Mas desenvolveram trabalhos que parecia que só faltava aquelas ferramentas para elas, e aquele momento chegou. Elas tiveram nas mãos tinta, pincel, o tecido, que é importante dizer também que elas tiveram toda uma reeducação, no sentido de que o tecido utilizado ali, ele tinha que vir de um pequeno comércio, né? Então, no começo, quando eu escrevi o projeto, eu queria comprar roupas já, comprar de fora, sei lá, até de um comércio local, mas aí eu pensei, digo, mas o brechó, né? O brechó é uma maneira de resgatar também e descentralizar essa verba que vem para as comunidades. Então, teve
toda uma história, não foi só um curso ou uma oficina chegada ali para desenvolver pintura e customização e bordado. Teve ali uma reeducação consistente e também muito consciente, né, da ecologia também, do tecido reaproveitado, pessoas que também estavam ali usando tecidos que iriam, no caso, de descarte, sim, mas reaproveitaram. Então, teve toda uma estrutura baseada nisso, né, e elas desenvolveram lindamente. E movimentou o comércio, né, muito, Dayana, porque tu adquirindo as peças, né, de brechós, de pequenos comércios, também faz circular a economia, né? Principalmente dentro dessas famílias, né, que participaram do curso. E isso é interessante de ver, né, que muitas mulheres ali queriam para ter uma renda extra, né? Exato. Então, e tu sabe que quando a gente tem que prestar conta do projeto, né, tu faz um levantamento de toda a documentação desde o início, que um projeto parece que às vezes é pouco tempo, sim, mas ele veio de um ano para o outro, né? A burocracia é muito maior do que as aulas ali, né? Muito. Tem que se dedicar para que ele aconteça da melhor forma e orgânico, né, e consistente. Eu digo isso porque um projeto, para ele funcionar, primeiro tu tem que entender a instituição, né, a constituição dele, e que ele é institucional. Então, a partir dali, tu começa a entender um projeto. E eu, no final, quando eu fui fazer a prestação de conta deles, eu consegui ver que tinha 35 pessoas envolvidas nisso tudo, tirando as alunas. Que foram as pessoas que eu comprei o café, o coffee break, sim, né? As pessoas que eu comprei os materiais, que eu comprei daqui também, o pequeno comércio. Então, aquilo mexeu numa estrutura muito boa, né? Como eu digo, de novo, descentralizou aquilo ali, né? Nós trabalhamos com as pessoas da volta. Então, gratificante demais, né? Dayana, junto com esse projeto do Moda Circular Criativa, vamos dizer, em sequência, né? Tu está desenvolvendo um trabalho junto com o SESC. Conta para a gente um pouquinho como que surgiu, né, essa parceria e como que se dá esse trabalho, como que ele vai acontecer, porque ele é com as escolas, né, com os estudantes aqui da nossa cidade. Isso, na verdade, eu já desenvolvia também, né? Uhum. Dentro das escolas, principalmente as municipais e rurais, eu costumo levar a arte-terapia, mesmo sem formação, algo que eu peço muita licença também para fazer algo muito mais básico do que deveria, né? Mas é uma forma de chegar alguém diferente dentro de uma escola e levar um pouquinho de cor, né? E eu já fazia, né, esses trabalhos assim com mandalas, né, tentando ver qual era a sintonia daquela criança, o desenvolvimento dela, neuro também. Algo muito básico, repito. E fui desenvolvendo, as escolas gostavam, me chamavam. E no SESC existiu essa parceria de criar algo na biblioteca, que é um ponto de cultura viva, né, a Biblioteca de lá. E começou ali. Ele não quer dizer que seja 100% parceiro. Uhum. Ele começou ali, mas já temos pelo menos 4 escolas agendadas para nós conseguirmos manter o projeto Minha Marca no Mundo, que é nada mais, nada menos que a conscientização. E, se tu me permitir, eu falo um pouquinho sobre ele aqui. Claro que sim. O projeto Minha Marca no Mundo, ele tem o intuito principal é te fazer pensar, é sair fora da caixa. Por quê? Nós sabemos, e nas escolas principalmente, que o intuito principal é o descarte correto, não é? Exato. Então, isso nós já temos uma linha, né? Então, só que existe o descarte correto, mas existe o descarte daquele assim, opa, isso aqui não precisa ir lá para um local que é adequado para a superfície dele. Ele pode virar um artesanato, uma obra única, exclusiva. E foi aí que deu aquele balacobaco maravilhoso que foi no SESC. Porque, ao todo, acho que, se eu não me engano, foram 4 escolas. E foi uma surpresa linda de ver os alunos criando projetores de imagem com um rolo de papel higiênico e carimbos com tampinha de refrigerante, você sabe, do PET. Sim. Então, desenvolveram trabalhos lindíssimos que eu quero seguir adiante e que o SESC foi promissor, foi que me deu o up, mas eu quero seguir nas escolas e estou aberta a negociações. Dayana, da onde vem esse... como que tu faz para tu que recolhe esses materiais, como que esse material chega, né, para ti, para que tu consiga desenvolver esse trabalho? Ou as escolas, né, que arrecadam esses materiais com os alunos, como que unir todo esse trabalho? Eu junto, né? Eu junto, só que em pequena escala, né? Porque eu faço muita coisa em casa. Tanto é que eu participo de feiras de rua com esse artesanato sustentável. Então, eu
faço muita coleta, pensando nos meus trabalhos e pensando em levar para algumas escolas. Mas, geralmente, a escola, eu entro em contato um tempo antes e digo, olha, se vocês querem, eu apresento o projeto, né? Eu envio para eles que eles possam analisar e ver se está adequado para aquele determinado local. E, a partir dali, se for aprovado, né? Sempre colaborativo, porque eu acho importante isso, né? Essa colaboração com o meio ambiente. Então, é algo que a gente acaba se entrosando, né? Escola, Daiana, escola, Intense Colors, Daiana. Então, todo mundo se dá bem ali. E, a partir dali, quando elas leem o projeto, quando se interessam, elas começam a fazer a coleta, e começam, ou se já tem, já me avisam. Então, é tudo uma construção, né? É coletivo ali. E esse trabalho tu desenvolve independente da idade? Ou tu acha que tem uma idade mais fácil, vamos dizer assim, né, para desenvolver esse trabalho, para que eles absorvam as técnicas, né, para que eles consigam criar ali materiais, criar ali objetos, criar arte ali. Tu acha que tem uma idade que é mais fácil, os pequenininhos, os mais adolescentes, porque já têm um entendimento maior? Eu acho que não vamos dizer que idade, né? É mais da conscientização. E a conscientização, ela acontece de todas as idades, só que eu tenho encontrado uma certa facilidade em lidar com pré-adolescente, né? Então, vamos colocar assim, dos 11 aos 14, 15 anos. É a faixa que eles, quando descobrem o meu trabalho, dizem já logo de cara assim, uau! E pronto, é ali, não quero mais me largar para que a gente desenvolva outras coisas juntos. Vamos continuar, então, esse bate-papo, né? Em seguida, depois do nosso comercial. TV Cidade 10, transmitindo desde Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil, uma TV sem fronteiras. Retornando, então, só para elas, aqui na TV Cidade 10, valorizando o que é nosso. Aqui comigo, Daiana Garcia. Daiana, nós estávamos falando, né, sobre os grupos, né, que são mais fáceis, vamos dizer assim, de trabalhar. E eu estava me dizendo que tem identificado com pré-adolescentes, né? É uma fase difícil para quem lida com os pré-adolescentes em casa, mas tu tem essa facilidade com eles. E porque eu gosto do entusiasmo com que eles se apresentam a mim. Eles são mais curiosos. São curiosos e, geralmente, eles têm algo a te dizer. Porque eles nunca vêm... Assim, tu conhece determinada arte que eu levo para eles ver, né? Não, mas eu já vi tal coisa. Então, naquela construção com eles ali, eles descobrem que sou alguém que quero ensinar e eles me mostram que são alguém que querem aprender. Então, eu consigo ali, sei lá, encaixar uma atmosfera nossa ali com os adolescentes, pré-adolescentes ali. Todas as vezes que eu me reuni com pré-adolescentes, sempre foi maravilhoso. Não que com os outros não seja. Daiana, esse teu trabalho, né, todo, mas tu falou, né, um pouquinho sobre a tua vida, como que começou. Os apoios, né? Tu apoia muita gente a desenvolver as suas criatividades. Mas e a Daiana, quando teve a ideia de começar lá atrás, né? Não precisa me dizer com que idade, mas a Daiana, quando teve a ideia de começar com esse trabalho, a Daiana teve o apoio? Como é que foi esse grupo, né? Essa rede, vamos dizer assim, para que tu começasse e tivesse incentivo mesmo com as tuas ideias? Olha, eu não vou entrar em detalhes, porque aí o horário não permitiria, talvez. Mas não é fácil, né? É persistência e olhar foco, né? Olhar para frente, porque eu não tive apoio. Eu tive um apoio, vamos dizer assim, familiar, né? Mas algo básico, assim, porque parece meio que uma história assim, ó, aquela pessoa que quer largar tudo e viver do artesanato na praia, né? Foi mais ou menos isso que me julgavam. A Daiana quer virar hippie agora. Exato. E eu trabalhava no comércio, né, há 11 anos atrás. Quando eu decidi viver da arte, parecia uma loucura. Mas não foi algo que eu fosse assim, pronto, vou viver da arte e o resto é o resto. Não, foi uma construção também, né? Foi uma idealização, uma persistência e muita aquela coisa assim, não, arte não dá dinheiro, transmitir conhecimento não leva a lugar nenhum, porque ninguém vai querer construir contigo um conhecimento também. Então, são 11 anos que, digamos, os 5 primeiros anos eu
como diz, né, tampei os ouvidos e só fui. Então, não tive muita parceria nessa época. Eu fui desenvolvendo o projeto sozinha, tudo sozinha. Falando, né, na questão de apoio, hoje, né, a gente sabe que há 11 anos atrás, de 11 anos para cá, muita coisa mudou. Mas, falando em cultura em geral, né, apoio e incentivo em geral, o que tu acha que mudou bastante hoje, né, para o pessoal que trabalha com arte, que trabalha com as suas criações próprias, né, o pessoal da cultura mesmo, que há 11 anos atrás era uma barreira que parecia que ninguém ia conseguir vencer essa barreira? Aqui, né, no nosso município, posso dizer que a arte, a cultura, no modo geral, ela é algo frequente, né? Ela não vem de anos atrás, ela não vem se sustentando de anos atrás, ela vem caminhando com as próprias pernas, sem muito apoio em geral. E nessa caminhada eu vi pessoas, amigas próximas, né, que trabalhavam com arte também, se entusiasmaram junto comigo e desistiram. E porque o comércio era, não vou dizer que ainda é, porque seria um radicalismo falar isso agora, né, mas era fechado para quem queria escrever numa parede, era um vandalismo, até entender que existia lettering, até entender que existia tipografia, ou então desenho na época, bota aqui no início da minha carreira artística, era algo como vandalismo. Tanto é que até agora a gente não temos ainda um centro da cidade muito colorido, né? Então, exato. Eu quero buscar isso também, aos pouquinhos, né? Porque a gente precisa desse apoio, que o apoio ainda se arrasta, sabe? Mas a gente vai chegar lá. Chegamos lá. Como que tu te sente, né, quando tu vê que o teu trabalho, né, tá servindo como inspiração para outras pessoas e que através do teu trabalho tu consegue trazer mais cultura para a cidade, dar outra cor, né, para um ambiente que às vezes estava meio esquecido, mas que quando a pessoa chega para ti e diz assim, bah, Dayana, quando tu me ensinou a fazer aquilo ali, a minha vida dali para frente mudou. Como é que essa Dayana reage, né? Essa Dayana é só emoção, né? Então, como eu digo, nessa parte eu sou só emoção, porque nessa trajetória também, as pessoas onde eu apresentei trabalhos artísticos, que aí eu misturo, né, tantas coisas que eu já fiz em superfícies, sempre aquela surpresa boa. Por isso que eu volto a dizer, eu, a Dayana e a Intense Colors transformamos sentimento em arte. Então, para mim, é gratificante. E não tem preço que pague quando tu sai na rua e uma criança vê, um adolescente vê e diz assim, aquela tia lá me ensinou a misturar a cor. As cores primárias, secundárias, ela me ensinou. E eu, nossa, ganhei o dia, né? Então, eu posso te dizer que a minha realização, tudo isso que eu faço, se dá a essa trajetória que eu construí, que foi orgânica e que constrói junto com as comunidade em geral, né, constrói junto com o povo, né. Então eu fico até sem palavras porque é muita emoção em cima disso. A tua casa é uma arte viva, né? A tua casa ela respira, transpira a arte de uma maneira incrível. E tu tem, né, o teu esposo junto contigo que também trabalha com arte e que também desenvolve esse trabalho, né, Dayana, com os materiais recicláveis, vamos dizer assim, mas objetos que a gente não dá mais uso e vocês conseguem fazer isso, obras de arte lindíssimas. Primorosas, né? Bom, suspeita falar, né, porque ele é um dos meus incentivadores, né? E eu tenho certeza que quando ele vê isso, ele vai dar uma emoçãozinha, porque ele sabe disso. E ele é uma das pessoas que mais me incentivou a fazer com que a Intense Colors existisse, né? Onde eu comecei a comercializar. Então, as pessoas brincam, a nossa família, os nossos amigos brincam que juntou duas pessoas que precisavam se juntar, porque cria. Aí tem gente que, quando vai lá em casa, diz que a casa tem vários setores, né? A sala é uma decoração de um jeito, chega no corredor é outro, no pátio é outro. Então, é uma construção minha e dele ali que é única. E eu tenho absoluta certeza que qualquer pessoa que for lá não vai encontrar outra casa igual aquela. É muita coisa junto que a gente faz.
E vocês conseguem, claro, né? Tu tem o teu nicho de trabalho, ele tem o nicho de trabalho dele, mas vocês conseguem unir projetos? Vocês conseguem, tipo, ele te dá algum palpite, alguma ideia, tu dá algum palpite para ele, alguma ideia? Eu vi a exposição, né, dele, não conhecia ele desse mundo das artes, né, artes plásticas, vamos dizer assim, conhecia ele de outros campos, mas vocês costumam se trocar ideia ou tu ajudar ele em algum material ali? Como é que funciona, né, essa arte toda em casa? A gente trabalha muito unido quando quer criar, né, alguma peça, alguma obra, e a gente dá muito pitaco assim, um no outro, assim, sempre aceitando a boa ideia, né? E agora nesse que tu foi, né, fazer a cobertura do o que permanece, que era o nome do projeto dele também contemplado, e onde ele escreveu eu como a curadora. Então foi a primeira vez que eu entrei nesse mundo da curadoria e gostei, adorei, simplesmente amei. Porque aí eu imaginei, quando ele falou assim, as obras serão essas, eu escolhi totalmente ao contrário. Aí a gente pensou junto. A gente pensou junto. A sorte é que tem bastante criatividade, né, nessa casa. E tem bastante peça também. Então, aí eu pensando na iluminação, ele encaixou a ideia junto, ele pensou que de tal jeito ficaria legal. As mesas também, né, no caso que receberam cada obra, foi pensado assim, eu digo, aquele tipo, vamos pensar quem pode fazer, pensando também no comércio local, para a produção. Então, foi uma construção junta ali, entendeu? A gente tentou fazer com que aquela exposição fosse uma filha nossa, né? E foi linda, né? Foi dentro de uma escola, né? E teve essa importância maior, que é levar essa mensagem da reciclagem através de materiais que estavam no descarte e se transformaram em obras únicas e úteis, né? Que são os trabalhos deles. Dayana, antes da gente começar, né, nos próximos assuntos, o que tu diria para as pessoas que vão assistir ao programa, né, que vão se inspirar, que já se inspiram em ti, que conversam contigo, que às vezes chegam e dizem, eu admiro o teu trabalho, mas eu não tenho coragem de fazer porque eu acho que eu não consigo, porque eu acho que eu não pinto bem, que eu não bordo bem, sabe? Mas qual a tua principal mensagem, assim, né, que tu dá para essas pessoas de incentivo, né? Olha, eu digo que o conhecimento circula, né? Ele é uma das coisas que circula. Então, eu desde o início, que volto a dizer, o lettering, por exemplo, existia na época, isso bota aqui uns 5 anos atrás, o lettering estourou, pelo menos aqui na nossa cidade, tá? Porque ele já é conhecido há muito mais tempo. Então, nessa época, existia muito workshop de lettering, onde eu não participava, mas eu ia lá assistir no YouTube, que isso é uma dica muito importante, quer aprender, não desmerecendo também quem dá aula, quem ensina, mas às vezes tu não tem condições, o YouTube é uma ferramenta maravilhosa para isso. As redes sociais auxiliam bastante, muito, né, hoje em dia muito, né? Hoje em dia muito. Então, nessa ideia de propagar conhecimento, né, com o pessoal que chega até mim, eu sempre digo que transmitir conhecimento é algo tão nobre e que não precisa ser cobrado, a não ser quando tu ganha um sorriso, assim, tu devolve com o outro. Essa, para mim, é a minha moeda de troca. E nessa minha trajetória, eu sempre tentei levar a ação voluntária como algo que não preciso ganhar numerários para poder ser alguém, mas sim transformar a vida de alguém através de algo que tu conseguiu proporcionar e a pessoa aprendeu junto. Então, para mim, é uma moeda muito boa de troca. É a gratidão, né? Dayana, já entrando, né, no nosso próximo assunto, a gente está acostumado a ver a Dayana, né, nas letras, ali no trabalho manual, com a reciclagem, mas a gente está vendo a Dayana em outros projetos também, né? A gente está vendo a Dayana no audiovisual, né? Com o grupo ali que transforma a cultura na nossa cidade. Como é que foi a entrada, assim, o convite para te participar também dessa outra forma de cultura, né? E tu aparecer nas telas, nas gravações, nas filmagens. Nas filmagens ainda eu fico na produção, né? Mas é uma transformação na minha vida, né? Hoje eu posso dizer que sou uma fazedora de cultura pelo fato de que consigo levar a cultura, não só eu, como um grupo, para várias pessoas. E aproveito para mandar um beijo para o Cine de Fronteira, que é o
É um projeto que eu consegui me realizar sem saber que eu estava sendo realizada, né? Participar de conhecer por trás das câmeras o equipamento, participar de curtas também. Então, o Cine de Fronteira é uma trajetória que foge um pouco do que eu faço, mas que completa a minha carreira, a minha trajetória cultural. Então, hoje, eu não digo que sou agente cultural, né? Apesar de estar dentro dos editais, mas uma fazedora de cultura. Uhum. Daiana, é um grupo bem unido, né? Esse pessoal todo da cultura, do audiovisual. Mas a gente vai falar sobre isso agora no próximo bloco do Só para Elas. Retornando, então, com o Só para Elas, hoje com a Daiana Garcia. Lembrando que você pode assistir o Só para Elas na Claro TV Canal 10 e também no YouTube ou no Facebook TV Cidade 10 Livramento. Também no Amazon Fire e nos aplicativos para Smart TV, Samsung e LG. Daiana, nós começamos a falar, né, sobre o grupo do Cine de Fronteira. Então, como que o Cine de Fronteira entrou na tua vida? Como que tu entrou no Cine de Fronteira? O Cine de Fronteira, na verdade, é do Kleber, né, do meu esposo. Sim. Ele é um dos integrantes do grupo, né, que nada mais é pessoas de Livramento Rivera e que se reuniram, né, por gostar de cinema e desenvolver projetos a partir daí. E ele já acompanha, acho que o Cine desde o início, são 7 anos, que, se eu não me engano, não briguem comigo, mas se eu não me engano, são 7 anos de Cine de Fronteira. E ele acompanha, acho que quase desde o início, perto da pandemia também foi. E eu sempre acompanhei, mas indiretamente, porque eu fazia os balões para algum filme, cenário, customização em roupa também para algum filme eu já fiz, carta com tipografia, caligrafia antiga dos anos 60 eu fiz também para um curta-metragem. Então, olha, então, pessoal, outra dica de trabalho da Daiana, se vocês quiserem fazer cartas, só tá. Inclusive, um filme teve a capa com uma das letras tipografia que eu fiz, teve uma capa de filme do Cine de Fronteira. E aí, participando indiretamente, eu descobri que eu também poderia participar do grupo como integrante do grupo, né? E só que não teve aquela formalização. Foi acontecendo, eu fui participando, hoje faço parte do grupo Cine de Fronteira, oficialmente. Então, foram vários projetos que eu estive presente com eles, né? E tenho uma satisfação enorme em dizer que, além de eu aprender novas técnicas ali, né? Novas áreas, né? No audiovisual, participar de editais junto com eles também. Então, a gente acaba aprendendo muito sobre edital, muito sobre o institucional, a partir dessas conexões, né? Então, o Cine de Fronteira me trouxe isso muito, eu me senti muito preparada quando eu participei, ou melhor, quando eu fui contemplada no meu projeto, eu já tinha mais um amadurecimento graças ao Cine de Fronteira. Então, foi aí que eu entrei de vez e hoje faço parte e digo que tem muita coisa linda vindo aí. Inclusive, tem um projeto pronto para ser solto logo aí, que se chama Meu Vizinho Marco, que acompanha também a nossa história aqui da região, Livramento Rivera, Massager e Serrijada. Então, tem uma história linda acontecendo aí e que também é um projeto contemplado por edital e que logo aí vai estar disponível para todo mundo acompanhar. Nós falando, né, na tua participação, né, no mundo das artes, da cultura, tu citaste algumas vezes nas feiras, né? Feiras das mais variadas, né, tanto em Livramento quanto em Rivera. Como é que foi esse convite? Como que tu entrou nesse ambiente das feiras? As feiras começaram também logo após a pandemia. E eu já tinha participado uma ou duas no Parque Internacional, mas algo muito... A pandemia foi um divisor de águas no teu trabalho? Assim, Foi pelo sentido de que eu desenvolvi muito mais as minhas técnicas e tive um retorno, porque tinha, digamos, o delivery, né? Então, aquilo ali, meio que o comércio, ou seja, o mundo inteiro se enclausurou. E eu tive uma resposta boa
diante de um problema, diante dessa calamidade que foi o Covid, eu tive uma resposta boa dos meus clientes que se fortaleceram. Hoje eu tenho clientes que me acompanham desde a época aí e que não me largaram, né? Estão de mãos dadas comigo. Então foi um divisor de água, sim. Mas me transformou no que eu sou hoje, porque foi uma batalha, né? Foi uns dias bem difíceis. Nas feiras agora, vamos lá, que a gente fez um parágrafo, um parênteses aí bem grande. As feiras, bom, eu já participei de algo muito superficial, né, nesses 11 anos, mas eu entrei logo após a pandemia nas feiras em Rivera. Então, ali eu descobri que o meu escritório é fora de casa. Ali que eu pensei, digo, é com o povo que a gente tem que estar junto, né? Então, eu faço encomendas a partir de a pessoa que entra em contato comigo pelo celular, ou pelas redes sociais, ou WhatsApp, mas é a rua que comanda a gente, né? Quem trabalha com arte vive a rua. Então, eu, desde a primeira feira, que eu, se eu não me engano, foi oficial, né, em 2022, que eu acho que já tinha, o 2021, agora não vou lembrar, quando já estava liberando, né, os lockdowns. 21 para 22, ali começou, né, uma certa liberação. Aí, ali, claro, tinha essas restrições, eu tinha medo também, mas ali, depois de começar ali, nunca mais parei. Então, hoje, agora, com esses projetos culturais que eu venho desenvolvendo, eu estou meio afastada, porque eu não consigo produzir. Mas eu trabalho mais com as encomendas e com os projetos culturais. Então, eu estou sentindo uma falta da feira. Inclusive, eu quero voltar, estou tentando voltar, porque é ali que eu me realizo, né? Então, se eu digo para o artesão, a artesã que está aí acompanhando, que se tiver a oportunidade de viver a rua, viver a feira de rua, é um caminho sem volta, muito bom. Dayana, tu falou, né, que começaste com as feiras lá em Rivera. Esse incentivo, né, à cultura, tu sente diferença em Livramento ou mostrar tua arte lá em Rivera, ou é a mesma coisa por sermos praticamente duas cidades, uma só cidade, com duas nações, vamos dizer assim? Isso aí me complica um pouquinho, né? Porque aí isso pode puxar um lado lá, um lado aqui. Mas nós temos uma cultura aqui, vamos colocar municipal, né? Um pouquinho mais estreita, mais inibida, né? Na hora de que a pessoa vai ali e vê toda a tua mercadoria, vamos dizer assim, né? Todo o teu projeto, todos os teus trabalhos ali numa mesa. E existe aquele receio no pagar por algo que levou dias sendo produzido, feito, né? Então, e Rivera não tem isso. Rivera, as pessoas têm muito mais calor e muito mais recepção na hora que vê um trabalho que levou dias sendo feito. Então, não que a nossa cidade aqui, Livramento, não tenha cultura do artesanal, que acho que é uma coisa urgente agora, né? Em meio à inteligência artificial, o artesanal é primoroso. Então, eu acho que nós temos que nos reeducar a entender que aquilo feito à mão, ele tem um valor muito maior do que tu comprar algo já prontinho de uma loja, de um comércio maior. Então, eu acho que lá em Rivera, eu sou muito melhor recebida por o sentido de que existe essa cultura de gostar da arte, de gostar da cultura há muito tempo e nunca deixou de existir para eles, né? E aqui, para nós, ainda é um pouquinho devagar. Estamos caminhando. Isso. Dayana, próximos projetos, né? O que a Dayana está pensando para Intense Colors, para moda circular criativa, né? O que vem por aí que tu pode adiantar? Tu já deu algumas pinceladas, né, para a gente, mas o que tu pretende, né, para os próximos meses, os próximos anos aí, que a gente pode acompanhar o teu trabalho? Olha, parar jamais, né? Como eu costumo dizer, eu não vim até aqui para desistir agora. Essa é uma música muito boa. Mas tem muita coisa, sim, principalmente nessa trajetória de levar esse ensinamento para as escolas, né? Porque eu acho que é aí o foco, né? Nós estamos vivendo o extremo agora no nosso planeta e nós precisamos de uma mensagem. E eu acredito que minha marca no mundo vai conseguir transmitir um pouquinho. Não vamos ter, óbvio, uma significativa grande, né, de respostas, mas começa por baixo, né, começa pequeno. Então, a ideia de que um projeto ele precisa pensar além do que já foi educado, no caso, como Minha Marca no Mundo.
é o descarte correto, tudo bem, mas o que podemos fazer além do descarte correto? E ali descobrimos que existem artistas por trás disso. Então, é um projeto promissor para mim, que eu quero levar adiante, quero construir junto com as escolas, e eu quero que as escolas me procurem para a gente desenvolver junto uma parceria e talvez uma trajetória cultural muito bonita e enriquecedora. Daiana, tu já pensou em alguma fase, né, assim, desses projetos tantos, tu ter a tua escola de arte, né, e através dessa escola de arte formar, né, outras pessoas, outros artesãos, outros criativos, vamos dizer assim, isso já passou pela tua cabeça? Isso é um projeto que tu pretende executar? Olha, não diretamente que seria um projeto a pensar ou que já esteja no papel, mas eu me sinto uma artista itinerante, né? Inclusive, eu cito também que em feiras de rua em Porto Alegre também já participei, que também é outra atmosfera, outro ambiente, né? Maravilhoso. Então, eu não posso dizer que eu gostaria de ficar presa, engessada a uma única forma das pessoas vir até a mim. Eu quero ir até as pessoas, porque eu acho que é aí que está o fio da meada. É chegar nesse público que não tem acesso, porque a primeira barreira é assim, eu tenho uma escola, vamos supor, tenho um ateliê onde eu recebo pessoas, e muita gente tem uma barreira, uma não, várias, valores, como chegar, como lidar em grupo. Então, eu acho que dá para ir nesses focos, ir nesses locais, e primeiro construir, para depois juntar. E, quem sabe, um dia fazer a minha... Então, isso, assim, que é uma ideia, né, junto com uma amiga, Fábio, que vai ver também, vai se lembrar disso, que é o ponto de cultura que temos pelo Cine de Fronteira, temos o ponto Cine de de cultura. Fronteira é ponto de cultura. E, exatamente. Então, a ideia é conseguirmos colocar essa ideia para fora e termos um espaço para diversas linguagens artísticas, né? A cultura em geral, que abranja todas as ideias artísticas. Então, aí nós conseguimos fazer algo. Mas, na minha parte, eu quero ainda estar nos bairros, estar na rua, estar no coletivo, estar dentro daquele grupo, porque aí eu consigo ter uma resposta ainda. Daiana, e os editais? Né? Como que ficam aí os editais, os projetos, né? Tu faz muita coisa, né? Como é que tu consegue conciliar primeiro, né? Tudo que tu faz? Porque um pouco a gente te vê numa hora, num projeto, né? Porque outro no outro, e aí um pouco pinta, um pouco borda, um pouco faz letramento. Como é que tu consegue conciliar tudo primeiro? E aí os editais, né? Como que tu... quais são os próximos, né? Como que tu está trabalhando com esses projetos? Eu agora quero, né? A gente está na expectativa do ciclo 2 do PNAB, aqui municipal, e que ainda não temos uma resposta se sairá, mas saindo esse edital, que esperamos, né? Nós da cultura esperamos uma resposta breve desse edital, para que eu quero seguir com uma moda circular. Não o ciclo 2, mas uma formação talvez um pouco maior, ou então extensiva. Que pessoas me procuram, porque eu tive uma resposta bem grande, né? Sim. Outras pessoas me procuraram, só que ele já estava em andamento, então eu não conseguia integrar essas pessoas. E hoje tem fila de espera para o moda circular? Tem. E tem a ideia também de nós fazermos algo em ação voluntária. Porém, é muito mais trabalhoso pelo sentido de que esses materiais não são tão fáceis de conseguir, como as tintas, por exemplo, né? Então, a gente precisa de uma parceria, alguém que queira somar. Isso também fica aberto o convite, se alguém gostaria de participar, se tem algum material que gostaria de doar, para que ver outros grupos funcionando e fazer a economia local girar, né? Porque esse é o intuito principal, né? Empreendedorismo, empreender a partir do que é feito à mão. Então, o projeto Moda Circular, saindo o próximo edital, eu quero inscrever ele, melhorando ele um pouquinho mais, e eu já tenho respostas das meninas que participaram anterior, querem seguir participando, então elas estarão, né? Porque eu faço questão, foi muito bonito, e próximos editais é nesse sentido, comunidade, rua, conhecimento, escuta e coletivo. A gente falou, né, na ideia de, quem sabe, né, ter uma escola de arte. Mas formar multiplicadores é um projeto, tipo, a Daiana não pode estar em todos os bairros da cidade ao mesmo tempo, mas vai
A em tal bairro, B em tal bairro, C em outro bairro, e assim todas elas fazem o trabalho da Dayana Circular. Isso aí é uma ideia também? É uma ideia também, porque sozinho a gente não faz nada, né? A gente até faz, mas não vai muito longe, né? E o coletivo funciona. Então, a minha ideia maior nisso tudo é que outras pessoas se entusiasmem com essa iniciativa de criar e conhecimento ser propagado, circular esse conhecimento. Então, se alguém quiser somar, inclusive, até aproveito também para dizer que no Moda Circular, pelo menos 2 amigas que eu não tinha contato frequente, mas quando viram, disseram, Daya, saindo de novo um projeto mesmo voluntário, me avisa que eu quero ensinar. Olha, aí era a costura, reforma de costura, algo assim. Agora eu não vou lembrar. Mas é algo que ela dizia para mim assim, eu quero proporcionar isso aí para outras pessoas também, porque eu gostei da ideia. Então, já temos pessoas querendo beneficiar outras pessoas. Então, é sim uma ideia de multiplicar saberes e conhecimentos e trajetórias e ideias, assim por diante. A Dayana, com toda a tua trajetória, né, de vida, que ficou muita história para trás ainda, perdida. Se aquela Dayana, né, da adolescência, vamos dizer assim, encontrasse essa Dayana hoje, né, como que seria ela ver até onde tu chegou? Eu tenho certeza que ela estaria orgulhosa. Porque, como eu disse, né, o começo ele não é tão fácil. E eu jamais imaginaria que hoje eu estaria fazendo o que eu faço hoje. Eu jamais pensei que a minha história ia chegar onde está. Então, eu sou muito orgulhosa com tudo que faço. Tenho muito orgulho. Às vezes pode passar uma falsa modéstia, ou uma modéstia, não sei agora. Mas de que é muita coisa a ser feita e eu achar lindo tudo isso. Mas não tem outra visão a não ser achar lindo tudo que eu faço. Então, é só construir, seguir construindo. A gente já falou, né, num conselho que tu daria para as pessoas que querem, né, empreender na cultura. Mas o que tu diria para as pessoas que já tentaram 1, 2, 3 vezes e não conseguiram, né? As pessoas que vão assistir, que estão assistindo, que conselho tu daria assim para quem está tentando empreender, assim como tu tentou empreender lá 11 anos atrás, né? Que podem empreender de todas as formas, né? A gente sabe que a cultura ela tem várias formas de manifestação e muitas vezes as pessoas acham muitos empecilhos, né? Muitos atrapalhos, muitas barreiras, né? Mas tu não sabia que era uma empreendedora, né? Tu foste te descobrindo nesse caminho todo. Mas o que tu diria assim para aquelas pessoas que querem empreender, assim como tu também teve aquele estralinho, né? Empreender no modo geral, né? Vamos dizer, não só na cultura. Olha, se eu disser que é persistência, já vai ficar um negócio meio clichê, né? Persistência. Mas o que eu diria é que, às vezes, a pessoa está entusiasmada a fazer alguma coisa para empreender e não é aquilo ali. Agora é aquele soco no estômago, né? Eu faço tal coisa e ela vem me dizer que não é aquilo. Mas é uma descoberta. Tu tem que ir em outros nichos. Tu tem que te desafiar. Há 11 anos atrás, eu não imaginava que hoje eu pinto vidros. O muralismo é um dos meus precursores, né, na arte. Mas os vidros, as vitrines que eu faço no comércio de Livramento, é algo que eu jamais imaginaria fazer. E tu está trabalhando com biscuit, Também, com biscuit, cerâmica fria. Outra coisa que eu nem imaginava que eu iria fazer, e hoje eu levo para feira, óbvio que faz um tempo que eu não faço feira de rua, mas quando eu levo para feira de rua, é uma das coisas que o pessoal se surpreende, ou por achar que não é cerâmica fria, ou por achar assim, é tu que faz. Eu me surpreendi quando eu vi, né? As peças sendo criadas, eu digo, meu Deus, a Dayana faz cerâmica fria também. É que tem bastante coisa, tem bastante. Olha, como eu digo, né, são multifacetas pelo sentido de que eu costumo brincar com clientes mais próximos que eu só não pinto o vento porque ele não deixa eu agarrar. Porque o que der para pintar, a gente faz o possível. Essas de reciclagem, por exemplo, plástico, vidros, madeiras, superfícies assim, inusitadas, eu já pintei. Já pintei e gosto. Dayana, a conversa está excelente, né? Se deixa, a gente faz 2, 3 episódios aqui, né? Só conversando. Mas eu gostaria de te agradecer, né, mais uma vez, por ter aceitado o convite da TV Cidade 10.
contar um pouquinho sobre a tua trajetória, sobre a tua vida aqui para a gente, para todos que vão assistir. Lembrando a todos, pessoal, o programa, né, ele é transmitido pela Claro TV Canal 10, TV Cidade 10 no YouTube, no Face, TV Cidade 10 Livramento, no Amazon Fire e nos aplicativos para Smart TV Samsung e LG. E todas as quartas-feiras, o Só Para Elas vai ao ar. Então, né, na quarta-feira, vocês vão poder acompanhar a Dayana Garcia, né, contando um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu te agradeço muito, Dayana, por ter aberto o livro da tua vida aqui para a gente, né? A gente poder ter conhecido um pouquinho mais, e desejo sucesso para ti em todos os projetos aí, que eu tenho certeza que serão muita contribuição para a nossa comunidade. Muito obrigada. E lembrando a todos, né? Fiquem ligadinhos. Mais um episódio do Só Para Elas está saindo do forno e vocês poderão acompanhar logo em seguida.